Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no livro de Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, diz o texto sagrado: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vou fazer a leitura novamente desse verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe
qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, diz Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a palavra de hoje, Romanos capítulo 8, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, né? Uma vez que fomos alcançados com o convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, nada pode nos arrebatar da mão do Deus vivo e verdadeiro. Somente nós, somente a nossa escolha. O capítulo 8, ele fala da justiça de Deus no meio da história, na história, né? Dos versos 1 até os versos 11, Paulo relata que nenhuma condenação existe depois que somos salvos, redimidos, resgatados, libertos por Cristo Jesus. Dos versos 12 até o 17, a palavra aqui vai dizer para nós, a Bíblia Sagrada, que nós somos herdeiros e co-herdeiros por intermédio de Jesus Cristo, da glória dos céus, da vida eterna, né? O que significa isso, pastora Marli? É que a morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós recebemos a adoção por intermédio de Jesus, nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas e por isso nós somos libertos da morte, né? A partir do verso 18, vai em diante, Paulo nos apresenta os filhos de Deus redimidos, prontos para executar a sentença da cruz sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Como filhos da luz, temos uma missão. E a nossa missão é expulsar Satanás, né? Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, né? Então nós temos uma missão sobre a face da terra. A missão de executar a sentença da cruz, de executar, promover a liberdade, levar a mensagem da cruz, a mensagem que cura, que liberta, a mensagem de libertação, queridos, ela não pode ser contida, ela precisa ser anunciada. Então, o capítulo 8 nos coloca nesse lugar de glorificação, nesse lugar onde temos uma chamada, onde somos predestinados por Deus para uma obra sobre a terra. E a obra não é outra, é só uma. A obra é
Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Em meu nome, No nome de quem? No nome de Jesus. Temos autoridade espiritual para tornar clara, levar a mensagem, o ID de Jesus a toda pessoa que não conhece Jesus, a toda pessoa que está enganada nas trevas, que anda nas trevas, que não tem iluminação. Nós somos o farol que ilumina para o caminho. Nós, a Igreja de Jesus sobre a terra, a igreja que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem a missão de promover a libertação que há em Cristo Jesus, de levar, de se tornar, de levar Jesus a todo aquele que crê, de tornar Jesus conhecido. Essa é a grande missão de Romanos capítulo 8, é a grande vitória, Nós temos a vitória, mesmo em lutas, mesmo em tribulação, mesmo guerreando com o corpo da nossa carne, mesmo assim, temos uma grande missão, que é levar Jesus a todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Hoje é aniversário do meu neto Arthur, ele tem 15 anos e eu quero orar pela vida dele no dia de hoje, que Deus possa estar nos abençoando e abençoando a vida do meu neto, que ele possa conhecer Jesus a cada dia na profundidade, possa ter expandido os seus dons, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, queremos clamar a Ti no dia de hoje, Pai, por esta palavra tão preciosa, palavra do Senhor, que foi lida para o nosso coração, Pai. Esta palavra que traz esta promessa, que nada pode nos separar do Teu amor, do amor de Cristo, mesmo que estejamos, Pai, em tribulação, perseguidos, mesmo com fome, mesmo na nudez, mesmo no perigo, mesmo na espada, mesmo que sejamos entregues à morte, nada pode nos separar do Teu amor. O Teu amor, ele nos alcança em qualquer condição que estejamos, Pai. E o Teu amor nos torna vencedores em qualquer situação, Pai. Eu oro a Ti para que haja entendimento, Pai, dos nossos corações, para que todo aquele que ouve esta palavra no dia de hoje, aquele que ouvir esta palavra possa compreender que nada, nem a morte, a vida, os anjos, principados ou potestades, coisas do presente, nada pode nos separar do Teu amor, porque o Teu amor nos alcança em qualquer situação que estejamos, Pai. Pai, então eu oro ao Senhor nesse dia, te agradecendo pelo privilégio que temos de conhecer esta palavra poderosa para o nosso coração, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, pedindo Tua graça, pedindo a Tua orientação, Pai. Que possamos no dia de hoje produzir em nós, nas nossas atitudes, o fruto do Teu amor, alegria, paz, que possamos ser, Pai, no dia de hoje de longo ânimo, que possamos ser benignos, bons, que possamos, Pai querido, ser fiéis à Tua palavra em todo tempo, em toda circunstância, que possamos, ó Deus de poder, ser mansos, humildes de coração, que possamos ter domínio próprio, que assim, Deus, as nossas atitudes sejam santificadas. Pai, eu oro sobre a minha vida para que eu possa ter atitudes santificadas, atitudes que Te glorifique, que Te exalte, Pai. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida. Nos perdoa, Deus, no dia de hoje. Se em algum momento do dia de hoje, Pai, nós falharmos nas nossas atitudes, no nosso pensamento, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Pai, eu oro pelos enfermos. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Brunella, que está com dengue, Pai, a vida da Alessandra. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer,
Pastor Marcos, Pai, sua família, que o Senhor os encoraje na luta deles, Pai. A vida do Ingo, Pai, que se encontra também, Deus querido, enfermo, que o Senhor esteja com ele, Pai, curando totalmente, limpando, libertando de toda enfermidade. Pai, nós repreendemos, eu tomo posse, Pai, eu me habilito com a autoridade espiritual, com a palavra do Senhor que diz: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e é sobre esta palavra, Pai, que eu oro nessa manhã por essas vidas preciosas para mim, Pai, que se encontram enfermos, Pai. Vai de encontro agora, Espírito Santo de Deus, e cura totalmente a enfermidade da Brunella, totalmente a vida da Alessandra, minha filha. Cura totalmente, Pai, a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, a vida do pastor Marcos, a vida do Ingo, Pai. Ó Deus de poder, entra com providência ali na família da Cláudia, sua mãe, seu pai. Entra com salvação, com libertação. Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa teus filhos, Pai, nessa manhã. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu neto Arthur, que completa mais um ano de vida. Hoje ele completa 15 anos. Pai, sê com Arthur ali na escola, com as suas amizades. Sê com Arthur, ó Deus, no dom que o Senhor tem dado para ele, no talento, Pai, porque o Teu filho, Deus, é um levita, ele é um baterista. Pai querido, que o Senhor esteja ampliando o conhecimento do Cristo ressurreto na vida dele, que ele possa, Senhor Deus, ampliar o seu conhecimento, Pai, que ele tenha vida e vida com abundância, que ele tenha intimidade com o Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito o ensine a orar, o ensine a batalhar, Pai, que ele receba autoridade espiritual, que ele aprenda, que ele Te conheça, Pai, que ele Te conheça não de ouvir falar, mas que ele Te conheça, Pai, na profundidade, Pai. Que ele tenha desejo ardente no coração de ler a Tua palavra, de ter intimidade contigo, de aprender de Ti. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor esconda o meu neto Arthur atrás da Tua cruz, que o Senhor dê para ele, Pai, inteligência emocional, que o Senhor dê para ele sabedoria do altos céus, Pai, não a sabedoria humana, Pai, porque ela é carnal e demoníaca, mas a sabedoria do altos céus que nos coloca, Pai, no lugar onde o Senhor deseja que estejamos, Pai, como ministros do Evangelho, Pai. Deus de poder, eu oro pela vida do Arthur, oro por ele. Oro também, Senhor Deus, pelos meus amigos de longe. Oro a Ti hoje, Pai, pela vida da Marluce, do Zé. Eu oro pela Milena, Deus de poder, dá um companheiro, que a Milena seja encontrada, Pai, por um homem de Deus, um homem cheio de unção. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebra todas as heranças hereditárias ali. Deus de poder, eu oro por eles, abençoando a vida deles, Pai, com a Tua presença, a vida do Diego, que toda a família de Zé Gomes e Marluce seja abençoado, seja próspero, sejam libertos, ó Pai querido, que haja cura, Pai, que haja, Senhor Deus, na vida deles alegria verdadeira, alegria do Senhor. Pai, eu oro pela Angelita e pelo Regi, Pai, lá em São Paulo, que o Senhor esteja com eles. Deus de poder, que os Teus filhos possam ser abençoados, Pai. Eu oro a Ti pela Edita e pelo Bruno. Deus, traz libertação para a vida do Bruno. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que haja salvação, libertação, cura para a vida do Bruno. Encoraja a Tua filha Edith, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus amigos de perto. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Nara. Pai, abençoa a vida da Nara, dá paz sobre a sua casa. Deus abençoe o Uri e o Juan. Deus, em nome de Jesus, toda influência maligna que seja repreendido em nome de Jesus. Pai, traz salvação para os filhos da Tua filha. Pai, traz salvação para o Everton, para a Tainara, para os seus netos. Deus, eu Te peço pela Nara, Pai.
que a tua obra se complete na vida dela, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Janaína. Eu oro a Ti, Deus, pela Cecília e pela Vitória, suas filhas. Pai querido, abençoa a vida da Janaína, Deus. Que a Tua filha seja abençoada, seja cheia da Tua presença, da Tua, Deus de poder. Que o Senhor esteja ajustando o seu emocional, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Deus, eu oro a Ti pela vida da Margarita, Pai. Deus querido, que os Teus filhos, Pai, que estão aprendendo a discipular as suas emoções, que eles recebam nesta manhã uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, a vida da Cristiana, a vida da Fabiana, a vida da Josiane, Deus. Paizinho, querida, a vida da Sandra, Pai, minhas amigas de perto, Pai, que caminham conosco, que estudam a Bíblia conosco, que estão no curso de cura e libertação. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa trazer sobre a vida delas, Pai, Teu cuidado, Tua proteção, Pai. Deus de poder, enche a vida delas com a Tua presença. Eu oro pela vida do meu pai, abençoa o meu pai. Eu oro pela vida do meu irmão que está lá no mar, que o Senhor esteja protegendo a vida dele. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego ao Senhor, ó Deus, esta oração no dia de hoje, compreendendo, Pai, a Tua presença, compreendendo que a Tua boa mão está sobre nós para vivermos o dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.